Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Um espaço totalmente dedicado para você dirimir as suas dúvidas ou questionamentos na área do direito do consumidor, na área do direito do trabalho, que é a pauta do programa de hoje, que nós estamos recebendo aqui a doutora Karen Severo, mas também nas áreas do direito imobiliário, do direito comercial, do direito tributário, do direito de família e sucessões e do direito previdenciário. Como você pode enviar a sua dúvida ou questionamento? Muito fácil. Você tem duas opções. Ou usa o nosso WhatsApp 51 985 946 773, ou, se preferir, pode enviar para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Seja bem-vinda, doutora Karen Severo. Muito obrigada pela recepção, sou muito grata por estar aqui e poder, assim, compartilhar o conhecimento e tirar as dúvidas dos nossos telespectadores da TVE. Essa pauta, né, que é a sua especialidade, realmente ela, infelizmente, né, nunca sai de pauta, né? E as dúvidas e questionamentos que nós recebemos aqui são bem abrangentes. E vamos para a primeira pergunta enviada pelo nosso telespectador Matheus. Trabalho limpando vidros em edifícios. Há muito tempo venho cobrando o auxílio periculosidade para o meu patrão, mas ele diz que não tenho direito. É certo isso, doutora? Gil, é uma questão que eu compartilho contigo, Matheus. Eu também acho perigosa, né? Estar exposto à altura, né? Obviamente expõe risco. a pessoa a riscos. Todavia, o adicional de periculosidade, assim como o adicional de insalubridade, eles têm que estar previstos numa NR do Ministério do Trabalho. Então, os casos que prevêem o pagamento do adicional de periculosidade estão na NR 16. E, infelizmente, né, porque eu compartilho com ele da ideia de que seria necessário o pagamento, a limpeza de vidros ou o trabalho em altura não está previsto. Opa. Então, as empresas não são obrigadas a pagar esse adicional. Como são obrigadas a pagar para os motoboys desde 2014. Por que os motoboys eles recebem? Pelo risco grave de acidente. Né? Ainda mais os motoqueiros que fazem aquelas, né? Estão sempre se enfiando tudo que é cantinho. Né? Então, assim, os seguranças armados que fazem vigilância patrimonial, aqueles que trabalham em carro forte, né? Os eletricistas que trabalham em alta tensão. Então, assim, são os casos previstos como inflamáveis, explosivos, que estão na NR. O que está fora da NR, tu pode pedir perícia, o que for. O perito não vai dar o adicional e o juiz também não, infelizmente. Infelizmente. Pois é, mas nesse caso, aí, em relação à questão do nosso telespectador Matheus, me parece que falta alguma articulação dos trabalhadores que atuam nessa atividade para que isso fosse levado, né, para o Congresso, para ver uma alteração legal. Assim como os motoboys fizeram, né? Assim como os motoboys, exatamente isso, porque no caso dos trabalhadores em altura, seja ele com atividade de limpeza, seja na construção civil, agora mesmo nós tivemos aí nos últimos meses casos de 2, 3 mortes com trabalhadores que estavam fazendo atividade em altura, não estamos nem falando da NR18, né, ou das normas de segurança, mas talvez seja isso, uma articulação maior desses trabalhadores? Exatamente, falta porque, em tese, eles têm que estar com os equipamentos de proteção, né? Mas os eletricistas também estão, né? Quem trabalha com radiação também está, né? Todavia, infelizmente, ainda não tem essa previsão e realmente talvez um movimento da classe trabalhadora poderia trazer uma modificação nessa NR. Mas, no entanto, até o momento a gente não tem. Como diria um dito popular, né? Fica a dica, né? Fica a dica. Vamos à próxima pergunta, doutora Karen. A telespectadora optou por não se identificar. E ela diz o seguinte: apresentei atestado médico na empresa, pois tive que fazer uma cirurgia de emergência. Quando voltei, trabalhei normalmente por 2 dias. No terceiro dia, quando cheguei na empresa, fui comunicada que estava demitida. E ela diz, né? Fiquei sem chão. Eles poderiam ter me demitido
depois de uma licença médica? Pergunta a telespectadora que obviamente optou por não se identificar. Bom, prezada telespectadora, a CLT permite a dispensa sem justa causa, ou seja, sem motivo. Né? O fato de tu ter saído de licença para fazer uma cirurgia não quer dizer que tenha sido o motivo que a empresa te dispensou. Né? Então, assim, se tu não estava num estado gestacional, não é dirigente sindical, não é cipeira, não tem qualquer estabilidade que impeça a tua demissão, a empresa sim, ela pode, pelo poder diretivo do empregador, vir a efetuar essa dispensa. Todavia, se tu verificar com provas, descobrir talvez com colegas, testemunhas, que foi uma dispensa discriminatória pelo fato de tu ter feito uma cirurgia, talvez tu consiga reverter essa dispensa e ser reintegrada ou ser indenizada. Todavia, é muito difícil essa prova. Por quê? Ela já está fora da empresa, dificilmente a empresa vai documentar ou escrever por WhatsApp, vamos demitir porque entrou de atestado. É muito difícil essa prova. E realmente, às vezes, a gente sai de atestado, o funcionário sai, né? Sim. E entra uma pessoa naquela vaga para poder, né, fazer o trabalho que ela não vai conseguir fazer naquele período e às vezes essa pessoa se destaca de uma forma que o empregador opta pela dispensa, né, dessa que já está há um tempo e fica com a nova. Ou não, por qualquer outro motivo, ele viu nesses 2 dias que não tem necessidade daquele cargo, que aquele cargo ali na empresa não fez, né, falta. Ele conseguiu com outros que já estão alocados fazer aquele trabalho, então por economia às vezes ele dispensa e nem contrata ninguém. Então sim, a CLT permite essa dispensa mesmo após atestado e mesmo após licença. Se essa licença, por exemplo, dela, não o teu caso, mas se fosse uma licença acidentária, por exemplo, aí ela teria estabilidade. Mas e não está aqui no relato dela, doutora, mas se o procedimento cirúrgico que ela passou tem a conexão, tem a relação com a atividade profissional dela, também a empresa na volta tem... Depende se ela tem a doença equiparada à doença do trabalho. Mas isso é, que nem eu digo, daí ela já teria uma estabilidade. Sim. Né? Digamos que sim, aí ela vai ter que entrar depois com um processo de reconhecimento da doença. Né, ocupacional, e aí sim ela provavelmente, pela durabilidade do processo, ela não deve ser reintegrada e deve sim receber uma indenização por isso, juntamente, que são processos separados, com a indenização pela doença. Ok, vamos para a próxima pergunta que foi enviada pela nossa telespectadora Clarice. Depois de analisar com mais calma os valores da minha rescisão, verifiquei que não estavam certos. A minha empresa errou nas contas. O que devo fazer para receber o que está faltando? É só na justiça? Pergunta a Clarice. Clarice, pelo que você comenta, talvez você tenha recebido aquele termo de rescisão do contrato de trabalho, onde prevê a discriminação de todas as verbas, inclusive a base de cálculo, que é a última remuneração. Se tu fez os cálculos certinho, de repente tu tem um amigo contador, verificou que realmente está faltando ou que foi feito algum desconto a mais ou errado, tu pode procurar o RH da empresa e questionar eles, apresentar o teu cálculo, às vezes até a caneta. Olha, eu verifiquei que vocês me devem tanto ainda, ou que esse desconto aqui, eu não faltei, um desconto de faltas, por exemplo. Algum cálculo está errado e está aqui, ó, o meu cálculo, vocês podem verificar? Eu duvido que a empresa não vai te dar um retorno. Havendo um retorno positivo deles, eles com certeza irão te reembolsar. Se eles disserem que não, que está correto, e tu continua achando que esses valores recebidos foram aquém, abaixo do que tu deveria receber, eu acho que a única maneira, sim, é a Justiça do Trabalho, né, para buscar essas diferenças. Ou se tiver sindicato da categoria, o sindicato pode notificar a empresa, inclusive às vezes o sindicato faz até o cálculo, né? Até eu ia comentar, né, doutora? O recomendável sempre, para não correr esse risco, é fazer a homologação no sindicato, né? Esse é mais um papel importante que o sindicato faz sem custo nenhum. Exatamente, né? Infelizmente, hoje, com a reforma trabalhista, a gente não tem mais, né, a obrigação da homologação, mas eu sei que os sindicatos estão sempre de portas abertas, né, para receber os trabalhadores, inclusive para esses casos. Né? E realmente, eu acho que depois o sindicato notificando, dando dias, eles não pagarem, ela procura a Justiça do Trabalho.
Mas, né, dependendo do perfil da empresa, tu vai conseguir resolver sozinha mesmo. Antes de passar a próxima questão enviada pelo nosso telespectador Juarez, eu volto a lembrar a todos vocês que é possível assistir o programa de hoje no momento adequado, reassistir, portanto, né, assistir novamente e até mesmo assistir programas anteriores dos outros temas do direito. De que maneira? Barbada. Você vai no YouTube, no canal da TVE, está lá o programa de hoje, estará lá o programa de hoje e também os programas anteriores. A próxima questão foi enviada pelo nosso telespectador Juarez. Fui liberado de cumprir o aviso prévio. Eu teria que receber apenas os 30 dias do aviso? Pergunta o Juarez. E ele faz um registro ainda. Trabalhou 15 anos na empresa. Sim. Juarez, a CLT sempre previu 30 dias de aviso prévio. Todavia, em 2011, a Lei 12.506 acrescentou a cada ano completado de serviço, tu vai ter mais 3 dias de aviso. Então, no teu caso, tu tem a fórmula 30 dias mais 3 vezes 14. 15, então, tu vai pegar... 15. Não, vezes 14. Ah, porque tira um ano. Ah, tá, exatamente. Daí ele vai fazer 14 Pergunta vezes 3 mais 30, dá 72 dias de aviso. Como tu foi liberado do cumprimento, a empresa vai te indenizar. Tu vai ver que ali no teu termo de rescisão, quando tu receber, vai ter 72 dias de aviso indenizado. O que é o aviso indenizado? Quando tu não cumpre o aviso. E mesmo que ele fosse cumprir, Gil, ele cumpriria somente os 30, né? Ou com aquela liberação dos 7 dias, ou saindo 2 horas antes. Mas a parte que passa dos 30 é sempre indenizado. Então, não te preocupa que trabalhando 15 anos na empresa, tu vai receber mais do que o dobro dos 30 de aviso. Tu vai receber 72 dias. A próxima questão, antes do intervalo, doutora, é do nosso telespectador Cláudio. Uma amiga minha foi demitida e depois da rescisão, os patrões dela pediram que devolvesse os 40% do fundo de garantia. Achei muito estranho esse tipo de coisa. Isso é ilegal? Tem alguma coisa que a minha amiga pode fazer? Pergunta o Cláudio. Cláudia, bem interessante a tua pergunta e bem corriqueira no mundo trabalhista. Infelizmente. Por quê? Muitas vezes o empregado, não parece ser o teu caso, tá? Mas só um exemplo. O empregado, ele quer sair da empresa e o empregador não tem interesse naquela demissão. Ele gosta do funcionário e quer ficar com ele. E aí o empregado diz, não, mas tu me demite para eu pegar o seguro e eu te devolvo a multa dos 40%. Isso, antigamente, era muito usual antes da gente ter o acordo legal. Mas no caso dela, não. Ela parece ter sido dispensada sem justa causa e dias depois o empregador liga, tu me devolve a multa. Isso é totalmente ilegal. Ela não deve devolver e se ela devolveu, ela precisa de repente ter alguma mensagem. Se foi por ligação, daí já não tem a prova de que a empresa exigiu. Mas se ela devolveu por Pix ou por transferência, ela vai ter a prova, né, Gil? Que ela devolveu aquele valor indevidamente. Porque o direito à multa de 40% do fundo é em face de uma dispensa sem justa causa. Ela serve para quê? Para indenizar aquele empregador por um tempo, para ele poder se sustentar até ele conseguir um novo emprego. Então, o empregador está tirando dela esse direito legal à multa de 40%. Então, o que ela pode fazer? Ela pode, se ela já devolveu, e ela tem provas dessa devolução, ela pode entrar na Justiça do Trabalho e, inclusive, talvez até ganhar um dano moral por isso, porque, né, foi uma exigência fora da lei, né, onde os juízes não veem a empresa com os bons olhos. Nós vamos para um breve intervalo. O Consumidor em Pauta volta na sequência, tratando do direito do trabalho com a doutora Karen Severo. Nos aguarde. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. No programa de hoje, estamos tratando do direito do trabalho, recebendo aqui a doutora Karen Severo. Mas se você tem dúvidas na área do direito do consumidor, do direito comercial, do direito tributário, do direito de família e sucessões e do direito previdenciário, é muito fácil. Você envia a sua dúvida ou o seu questionamento
para o nosso WhatsApp 51985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br. A próxima questão, doutora Karen, é da nossa telespectadora Lara. E ela diz o seguinte: estou de férias e acabei conseguindo uma nova colocação. Quero pedir demissão agora. Tem algum problema? Não há problema nenhum, Gil. A CLT, ela não proíbe o pedido de demissão durante as férias. Todavia, quando tu entra em férias, Lara, o teu contrato fica suspenso, tu não está trabalhando. Então, o empregador não vai poder de pronto fazer a tua demissão. O teu pedido de demissão começa a ser válido a partir do primeiro dia que tu retorna ao trabalho. E quais são as consequências desse pedido? Está dizendo que, né, Gil, que ela conseguiu uma nova colocação. Então, em tese, ela não vai conseguir cumprir o aviso prévio. E o que acontece? Daí tu vai ter o desconto do período do aviso. Porque assim como o empregador, quando ele te libera do aviso, ele te indeniza, tu precisa indenizar o empregador de que tu não vai ter aquele tempo para passar as tarefas para um novo contratado pela empresa. Então, Lara, não tem como tu já começar a trabalhar na nova empresa sem a efetiva dispensa do outro, que só vai ocorrer depois que tu retornar das férias. E ela vai ter que pagar mais um tempo ainda, doutora, só para esclarecer? É que o pagamento ele é um desconto no termo de rescisão. Tá. Então, por exemplo, digamos que ela retornasse de férias amanhã, né? Então, a partir de quarta-feira, ela já pode começar na nova empresa, né? Mas ela não vai cumprir aquele período. Aí, dali 10 dias, quando ela tem que receber as verbas, ela vai ver que vai ter a rúbrica do desconto do aviso. Tá. Então, ela pode começar na nova empresa, só que ela tem que estar ciente de que o contrato dela vai se encerrar somente após o retorno das férias. Tá certo. E no caso dela, dela ou de outros, tá? Aí é só uma hipótese. Tem a possibilidade de essa rescisão ser negativa? Ou seja, se ela já recebeu as férias, já recebeu o salário do mês, teria lá o 13º proporcional, etc. e tal. Tem chance de, pode ser, é uma hipótese de ficar negativo? Sim, pode. Existem hipóteses dela ficar com a rescisão zerada, né? Todavia, às vezes o empregador que sai perdendo porque ele nem consegue ter o saldo para descontar do aviso, né? E sim, ela pode ter sim uma rescisão zerada. Tá certo. Vamos para a nossa próxima questão enviada pela nossa telespectadora Isabel. Sou funcionária temporária em uma empresa e descobri agora que estou grávida. E ela está com medo de ser demitida, portanto, qual é o contexto que ela vai vivenciar nesse momento? Bom, de um lado tão positivo, bacana, que é, né, vai ser mãe, né? Sim. Mas também está com medo da demissão. A diferença do contrato temporário, Isabel, que tu está, é que tu já sabia quando que esse contrato iria encerrar, né? Então, tu estava ciente. Então, esse teu medo agora de ser demitida não poderia estar presente, pois tu já sabe quando encerra. Todavia, vamos dizer que tu tem um contrato temporário grande. Sim. Né? E aí tu ficou sabendo que está grávida, a empresa vai te demitir. Não, ela não pode, tá? Principalmente porque agora a gente tem decisões recentes do Tribunal Superior do Trabalho que igualam o contrato temporário aos demais contratos. Então, ela goza, sim, daquela estabilidade da gestante prevista lá no ato das disposições constitucionais do trabalho e na CLT. Então, não, tu não precisa ficar com esse medo, porque agora o teu contrato está equiparado a um contrato por prazo indeterminado ou até um contrato de experiência, que também toda gestante, né, toda mulher que fica gestante durante um contrato de experiência, ela também passa a ter a estabilidade. Então, se caso tu venha a ser demitida no fim do contrato temporário, né, porque dificilmente o empregador ele vai encerrar o teu contrato antes, né, mesmo tu não estando gestante, porque ele precisa te indenizar por isso. Mas se tu for dispensada, estando gestante, a tua gestação se confirmar, né, tu permanecer grávida, tu pode ingressar na Justiça do Trabalho, que o empregador vai ter que te realocar novamente, vai ter que te reintegrar, como a gente chama, ou te pagar uma indenização que vai do início do parto, né, até tu foi demitida, daquela data até 5 meses após tu receber o bebê. O nosso telespectador Bernardo, ele tem uma dúvida aqui
em relação à questão do horário de atraso, tá? E ele diz o seguinte: recebi uma advertência da empresa porque cheguei atrasado 6 minutos. Acho que não é justa, não foi justa, diz ele, tá? Pois a tolerância, segundo ele entende, é de 10 minutos. Bernardo, é bem prudente essa tua ponderação, porque é a dúvida de muitos empregados. O artigo 58, parágrafo 1º da CLT, ele prevê sim esses 10 minutos de tolerância, tanto para o empregado quanto para o empregador. Por que eu falo assim, que é para ambos, né? Porque o empregador ele não vai te descontar se tu chegar atrasado 5 minutos antes ou sair 5 minutos antes do fim do teu horário, assim como tu também não pode exigir hora extra se tu chegar 5 minutos antes e 5 minutos depois. Todavia, isso não é um benefício, isso é uma exceção. Né? A gente não pode todos os dias chegar atrasado. E não é 10 antes ou 10 depois, é 5 antes de chegar e 5 na hora do fim do horário. Então, isso é, se no teu caso foi a primeira vez, por que de repente o empregador dele é rigoroso e tem normas pré-estabelecidas de que se passar 5 minutos, recebe advertência. Né? E o empregador pode fazer isso, é um direito que ele tem, né? Até para ele exigir que os funcionários cumpram corretamente o que foi estabelecido lá no contrato de trabalho e também no manual, né, da empresa, de regras dos trabalhadores. Então, Bernardo, pode ser injusta porque talvez é a primeira vez que tu receba, mas se a empresa tem isso como norma, ela está correta em te aplicar a advertência e não te preocupa porque tu não vai ser descontado. É apenas uma advertência para que isso não ocorra novamente. Mas uma dúvida nesse contexto, doutora. Portanto, se pode chegar 5 minutos antes e pode chegar 5 minutos atrasado. Mas se for frequente, isso acontece com, não é o caso dele, porque ele não está citando isso, mas o Gil, 2 vezes por semana, chega 5 minutos atrasados durante o mês, então ele chegou 8 vezes atrasado. E eu fico pensando, antes da dúvida, para depois ir para a próxima questão, tá? Hoje em dia o trabalhador, a grande maioria, para não dizer a esmagadora, depende do transporte coletivo. Sim. E isso, independente do telespectador, que está nos assistindo, a telespectadora, né, em cidades maiores a gente sabe qual é a dificuldade. Sim. Às vezes não é uma opção do trabalhador, mas a minha pergunta, né, é, se for frequente, que tipo de penalização ele corre? O que as empresas têm feito, né? As empresas, elas requerem uma justificativa. O atraso do ônibus é uma justificativa plausível e hoje em dia, com esses aplicativos que tem dos ônibus, a gente consegue até verificar o horário que o ônibus está chegando. Sim. Então, é bem fácil realmente da empresa até verificar se o empregado está falando a verdade. E nesses casos, ele faz a justificativa do atraso, né? Porque ele vai registrar lá por biometria, geralmente, ou pela face. Então, o horário é exato ali na hora que ele chegou. E a empresa tem que ponderar essa justificativa, porque se o ônibus realmente está sendo recorrente no atraso, talvez de repente ele tenta pegar um ônibus antes, para não ser recorrente esse atraso, né? Mas eu acredito que nesses casos a empresa vai considerar e não vai aplicar uma advertência. Todavia, se não for esse o motivo, a empresa pode sim aplicar advertência pelo atraso recorrente, mesmo que seja de 5 minutos. Tá certo. A próxima questão foi enviada pelo nosso telespectador, Cleiton. Estou fazendo um curso que a empresa está exigindo. O grande problema é que o tal curso acontece fora do meu horário de trabalho. Eu não teria que receber hora extra? Pergunta o Cleiton. Bom, Gil, Cleiton, isso, né, incomoda bastante os trabalhadores quando eles têm que fazer um curso fora do horário de trabalho. Né? O que tem que ser avaliado? É uma exigência? Não é exigido, é uma faculdade. No caso dele, exige. Pois é, né? no caso dele, a e empresa talvez está seja exigindo. importante para o cargo dele. Correto. Né? Até para um crescimento dele dentro da empresa. Então, sim, nesses casos, se a empresa exige, se tu, por exemplo, tu vai sofrer uma penalidade se tu não fizer esse curso, tu vai ser suspenso, tu vai ser até demitido, sim, pode ser. Bom, então a empresa tem sim que considerar esse tempo fora do horário de trabalho como tempo à disposição do empregador previsto lá no artigo 4º da CLT e ela tem sim que te pagar as horas correspondentes como extra com um adicional de 50%. Se a empresa não fizer isso e ele depois que for embora quiser, né, recuperar esses valores na justiça, vai ser muito fácil a comprovação, porque ele com certeza vai receber um certificado de horas,
né? Então ele vai conseguir cobrar na justiça esses valores de hora extra. A nossa telespectadora Jandira coloca o seguinte, contexto. O meu setor na empresa agora está com um novo gerente que tem criado regras que não existiam antes. Agora, ele não permite que as funcionárias usem calças compridas e nem maquiagem. Os homens também foram atingidos. Caso tenham tatuagem, não podem mostrar. Isso está certo? O que podemos fazer? Pergunta Jandira. Jandira, o teu caso e dos teus colegas é bem delicado. Por quê? Não é uma norma da empresa, pelo que parece. É um novo gerente que está exigindo tal postura. Ele está querendo aplicar regras de apresentação pessoal que antes não existiam. O correto, quando acontece esse tipo de conduta, é a empresa gradualmente aplicar, né, um manual de conduta explicando para os funcionários como é que vai ser daqui para frente, colocando isso no tempo, né, a partir de quando. Só que essas exigências, mulheres não usarem calça comprida, não usar maquiagens e homens não poder mostrar tatuagem, para mim, a menos difícil é a da tatuagem. Porque se a empresa fornece um uniforme comprido e é este o uniforme, geralmente a tatuagem não vai aparecer. Claro, se a pessoa tem tatuagem no rosto, nas mãos, como que ele vai esconder? É impossível. Torna-se uma exigência impossível de ser cumprida, né? Mas no caso das mulheres, eu entendo que é uma conduta discriminatória até perante os homens. Como que ela não vai usar calça e o homem vai usar? Correto. Então, né, não está correto da forma que foi apresentada por ti e vocês podem requerer indenizações porque atinge a dignidade da pessoa humana. Muito obrigado, doutora Karen Severo. Consumidor em Pauta fica por aqui. Contamos com a sua audiência na próxima edição. Até lá!